momento a gente sofre muito. Então, eu queria também agradecer aqui a Fundacentro, a oportunidade que eu acho que para a gente é um momento muito importante na história da saúde do trabalhador. Eu diria que é muito difícil falar depois, né, dos que me antecederam. Mas a encomenda que eu vou tentar seguir é a ideia de falar sobre modalidades de intervenção, né, logicamente com esse foco da saúde do trabalhador, e o desafio do laboratório de mudança, que é uma metodologia que nós temos tentado se esforçado para compreender, para aplicar na nossa realidade, né, com uma metodologia mais sistematizada de intervenção. Né? Então, algumas características dessa intervenção, eu acho que elas foram muito bem colocadas aqui pela Leni, né, pelo próprio Fadel, e vou comentar um pouco os desafios que essa metodologia nos tem colocado. Né? Então, o objetivo seria apresentar ao laboratório de mudança suas diferenças com algumas metodologias de intervenção, apresentar as principais referências conceituais, quais são as unidades de análise e categorias, quais são os princípios e aspectos metodológicos, o papel da demanda, já foi falado aqui, ó, sem um problema, né, e a importância de uma negociação para a transformação, a relação entre o diagnóstico e o processo de mudança, o papel do pesquisador, intervencionista, pesquisador, o papel dos atores, e se desse tempo a gente gostaria, eu acho que não vai dar, para falar de alguns exemplos. Então, um pouco o que justifica essa nossa busca por uma outra metodologia, né, que inclusive foi desenvolvida na Finlândia, é um pouco a nossa história, né? Que eu acho que a Leni comentou um aspecto central. Não dá para a gente falar em transformação sem saber da história. Né? Isso aí vem lá de Vygotsky. Sem história, né, nós estamos perdidos. Não adianta tirar uma fotografia de hoje para pensar amanhã. Nós temos que entender como é que nós chegamos aqui. E essa ideia da memória, né, como uma forma de resistência, eu achei muito interessante. Né? Então, a nossa história vai nos apontar um pouco para a necessidade de construir, de pensar uma metodologia que nos foi apresentada, que foi o Laboratório de Mudança. Então, um dos aspectos importantes é comum encontrar abordagens participativas de intervenção que atuam sobre aspectos pontuais, perdendo uma visão de conjunto. Então, intervenção do sujeito, mudar o protocolo, mudar uma regra, mudar um dispositivo técnico, né, um equipamento de proteção. Isso é muito comum, é intervenção. Né? Mas elas são pontuais. Elas podem perder o conjunto da situação do trabalho. E, eventualmente, como o Marcelo comentou, uma mudança no processo de um dispositivo técnico de uma máquina, se você não olha o conjunto, né, ela pode ser burlada, ela pode criar outro risco, né, porque você perdeu justamente a visão da atividade de forma mais complexa. Né, você pode ter soluções participativas mais pontuais, né, com um aspecto, tratando do paciente, tratando, né, do efeito, tratando de alguns aspectos, não da situação do conjunto. Né, então, essa é uma primeira ponderação. Os determinantes organizacionais e as interações entre os elementos do sistema, a gente vai falar rapidamente sobre o que nós estamos entendendo por sistema, podem ser negligenciados e a gente ter intervenções de pequena ou baixa eficácia. Uma coisa importante é pensar que a intervenção ela ocorre cotidianamente. As pessoas fazem intervenção, nós fazemos intervenção na nossa vida, no nosso modo de viver, nas organizações. As intervenções ocorrem, né, aos milhares e milhões a todo o tempo, mas não pensadas de forma sistemática, não estruturadas enquanto um processo, né, que tenha uma intencionalidade, que tenha um projeto. Às vezes parece um problema e a gente vê a forma mais rápida para resolver aquele problema. Isso também é intervenção. Né? Agora, qual é a eficácia? Qual que é a dimensão sistêmica dessas transformações? Então, são indagações. Né? Algumas lacunas conceituais. O que nós queremos transformar? Né? Então, tem a ver com isso que eu já falei, nós queremos mexer nas consequências. No processo causal, né, quando o Fabel fala de a vigilância como centro,
Né? Por quê? Porque ele está pensando no processo causal, interromper esse ciclo vicioso que mata, que adoece. Né? Então, o que nós queremos transformar? Né? Mexer só no instrumento, no sujeito, em alguns elementos. Né? Um outro aspecto que também foi muito importante na nossa trajetória foi uma crítica à ideia do diagnóstico. Né? Então, a academia, isso é uma crítica que já é reconhecida, ela é pródiga em produzir e repetir diagnósticos. Né? Coisas que já são sabidas. Por que as pessoas adoecem com problema de saúde mental? Né? Então, vários, né, e a cobrança por metas, né, de produção acadêmica e tal, nós estamos repetindo muita coisa que já é sabida. Né? E um conceito que a gente começou a discutir, que o diagnóstico, na verdade, quando a gente faz esse diagnóstico clássico, né, que o sujeito vai lá, observa, ouve, conversa e tal, chega a uma determinada conclusão, na verdade é uma hipótese. Né? O pesquisador finlandês que nos ajudou muito aqui, o professor Jakob Virkkunen, ele falou que a gente não tem diagnóstico sem transformação. Nós temos hipótese. A gente só conhece de fato, né, só conhece um determinado objeto quando a gente mexe com ele. Quando a gente pode nesse objeto. Ou seja, nós fazemos porque aí nós vamos saber a resistência para a transformação. Aí a gente vai ter mais conhecimento quando a gente mexe, interfere, tenta transformar. Aí nós temos de fato um diagnóstico. Quando a gente mudou, está vendo? Mudamos isso, está aqui o resultado. Aí nós temos mais propriamente, né, um diagnóstico, porque o que a gente tem antes são hipóteses, percepções iniciais, não necessariamente diagnóstico. Algumas abordagens consideradas sistêmicas, aqui na nossa tradição, foi muito importante, né? O Marçal foi professor nosso, eu do Pará, né? E aqui, aliás, vários são professores, né? Inclusive nossos. Algumas dessas abordagens sistêmicas possibilitam bons diagnósticos ou hipóteses organizacionais, mas migram para recomendações de mudança. Ou seja, você devolve, quem aprende é quem fez essa análise. Ele foi lá, ouviu, conversou com A, com B, com C, fez um quebra-cabeça e devolve para os atores uma cartilha de recomendação. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Quase uma prescrição do que seria o jeito certo de fazer. Ou seja, volta para aquela questão do especialista. Ele aprendeu, de fato aprendeu, na interação com os trabalhadores, com o campo, mas e os demais? E a comunidade? Aprendeu? Quem aprendeu? Então a gente pode fazer pesquisa participativa. Né? Como é que na academia tem aquela coisa da devolutiva? Né? A gente tem que fazer uma devolutiva, que é um momento, não é um processo. Né? Está aqui, ó, eu estudei, está aqui a devolutiva, ou através do paper, devolutiva para a sociedade. Né? Mas e aí? Essa visão também de. Então, o que a gente tem percebido, muitas intervenções, são um baixo envolvimento, já foi falado aqui, eu acho muito interessante pela Leni, né? Um baixo protagonismo, o Fadel falou bastante, como um dos itens do decálogo, né? Dos atores, né? Uma visão externa, né? Ainda muito dependente do especialista. Então, isso aqui um pouco justifica, né? Questiona para nosso grupo o que foi a nossa trajetória, pensando então numa metodologia de intervenção mais estruturada. Né? E aí a gente fez através de um projeto de pesquisa na FAPESP, que estamos encerrando agora em março de 2019, um projeto temático que durou 6 anos, né? Está completando agora em março desse ano, onde nós fomos à busca de metodologias, né? E já tivemos de cara contato com o método lá desenvolvido na Finlândia, que tem uma tradição grande, né, no pensamento de Vygotsky, de vários setores, né, que tem muita proximidade com Paulo Freire. Muita proximidade com o processo de aprendizado do Paulo Freire. Eu vou comentar alguns tópicos, né, de forma rápida. Então, um aspecto
que a professora Ada comentou no seminário nosso, né, é um esboço de definição. O que é mudança? Seria um movimento ou realização do que era apenas uma potencialidade. Não existe uma mudança nessa visão como algo externo. Tem que ter uma vontade interna, tem que ter uma necessidade ou um potencial naquela situação. A mudança como algo externo, né, com aquela visão de que o sujeito tem um poder, né, principalmente a autoridade sanitária ou a autoridade da auditoria, fala, não, faça isso. Né? Isso só vai acontecer se a gente criar, de certa forma, um link com as necessidades. Pode ser uma necessidade, falar, não, eu quero escapar da multa. Né? Mas tem que ter alguma necessidade. Né? Então, tem que ter algum potencial para fazer uma transformação. Então, é um processo contínuo de transformação, e a transformação tem início quando se compreende as situações que facilitam ou obstaculizam o que se quer modificar. Então, a gente pressupõe o diálogo, pressupõe ouvir o outro, para entender em que momento, em que situação de desenvolvimento potencial existe naquela determinada situação de trabalho. O professor Vitor tem um livro que a gente traduziu aqui pelo esforço, inclusive, do Fórum, com apoio do Ministério Público. Você pode só voltar, não, no último slide, Vou mandar para a Ada, Nós convidamos. Não, mas ela Então, o professor Vitor, nesse diagrama, que eu achei bastante interessante, ele comenta formas de abordagem de intervenção. Normalmente, as intervenções, elas partem diretamente de identificar problemas visíveis nas ações do indivíduo ou no âmbito de uma atividade conjunta. Deixa eu ver se eu tenho aqui um apontador. Mas, enfim, nesse campo, que a gente identifica os problemas óbvios e visíveis. Então, eu tenho um problema, a máquina sem proteção. Eu vou diretamente tomar ações para o campo 2, para o campo 4. Né? Ou seja, identifiquei problemas óbvios, visíveis, eu tomo novos tipos de ações, implementando novos instrumentos, regras, modo de dividir o trabalho, protocolos, etc. Esse é o convencional, que a gente chama também de comando-controle na situação de vigilância ou de fiscalização. Né? Eu tenho regras que precisam ser cumpridas, eu vou lá e identifico que essas regras não estão sendo tomadas e obrigo o sujeito a tomar ações. Né? Então, o ciclo que o Laboratório de Mudança e outras metodologias participativas vão buscar é partir do visível, mas ir à busca, né, da estrutura sistêmica invisível da atividade coletiva, revelar as causas sistêmicas dos problemas visíveis na atividade. Então, isso aqui é a ponta do iceberg. Eu acho que a Leli também comentou alguma coisa desse tipo. Né? Mas o que está por trás? É o chefe que precisa ser demitido? Né? Ou uma estrutura organizacional que induz as pessoas a tomarem aquele tipo de atitude? Né? Ou seja, revelar, não existe uma intervenção sistêmica se a gente não identifica causas sistêmicas. E a partir daí nós temos condição de encontrar um caminho para superar os problemas mediante a reconceituação expansiva ou a transformação dessa atividade, por exemplo, da manutenção, dentro daquele contexto da organização. Né? E tomar novos. Então aí nós temos condição de fazer transformações de formas sistêmicas, mas percorrendo esse ciclo, né? Indo à busca das causas sistêmicas. Então, uma das unidades fundamentais de análise que essa metodologia busca é o que eles vão chamar de sistema de atividade. Eu não posso pensar em intervenção só num elemento, né? Esse sistema de atividade é um sistema conectado, é uma unidade central de análise. Não existe para o laboratório de mudança uma intervenção para pensar só nos elementos do sistema. Eu quero fazer uma mudança numa regra, num protocolo de trabalho.
Não, nós temos que analisar o objeto. O que é essa manutenção? Qual que é o objeto, né, daquela unidade? Quem são os sujeitos coletivos? Quais os instrumentos, signos? Não só instrumento material, artefatos materiais e simbólicos, né? Então isso vem da ideia do Vygotsky, que trabalhava principalmente nesse vértice aqui desse triângulo, que Leontiev e Engström, né, lá da Finlândia, expandiram para uma atividade coletiva, que só é possível entender qualquer um desses elementos se a gente entender as relações entre esses elementos, de forma dialética. E essa compreensão dialética não existe sem compreender a história. Isso aqui tem história. Então não adianta a gente fazer um bom diagnóstico, uma análise econômica da atividade, sem entender a história. Isso não está escrito em nenhum lugar da metodologia da ET, que tem que fazer análise histórica, para entender como que esse sistema chegou onde ele está. Então é uma mudança, do nosso ponto de vista, pelo menos no meu, com muita modéstia ainda, de que nós estamos diante de uma visão, de uma nova visão, de um novo paradigma, para entender e transformar os sistemas. Com essa visão da interação desse conjunto que fazem a mediação para alcançar esse objeto. Então, uma das unidades fundamentais, né, que de forma muito rápida, esse aqui é um aperitivo, na verdade, né, esse sistema de atividade ou uma rede de atividade, porque hoje esses sistemas estão cada vez mais interconectados. Então, você pensar uma atenção à saúde, como a gente fez o estudo lá em Piracicaba, né, não é impossível entender o PSF, a Unidade de Saúde da Família, sem entender o conjunto da rede. Eles estão interligados. Um depende do outro. A Unidade de Saúde da Família depende do hospital, que depende do centro de especialidade, que depende, né, existe uma rede. Então, ou nós estamos diante de uma coisa mais configurada, uma unidade de manutenção, depende de outras interfaces, né, de uma rede do que acontece na unidade. Do sistema de compra de materiais, do sistema das licitações, dos recursos humanos, da política, enfim. Qual é essa rede? Então nós temos que mapear essa rede, né? Então, seja no sistema singular, seja de uma forma única. Outro aspecto importante, né, que é um centro dessa análise, é entender as contradições, que tem a ver com a nossa história da saúde do trabalhador. Entender os determinantes do processo de trabalho. Né? Aqui, então, colocado nessa linguagem, entender as incompatibilidades nos elementos do sistema de atividade. Contradição não é só falta material, falta gente. É falta em relação a quê? Ao objeto. Então tem um conjunto de tarefas e de atribuições a fazer, só que o efetivo é pequeno. Então contradição são choques, né? São opostos que estão brigando, né? São saias justas, né? Uma regra que briga com outra regra, né? Então eu tenho que produzir com qualidade, mas eu tenho que produzir, né, quantidade, né? Então como é que eu faço, né, esses paradoxos? Então, sem entender essas contradições, as nossas transformações vão ser pontuais, porque nós não vamos a fundo, nós não vamos entender o que está por trás do iceberg, né? Ou seja, descer da ponta do iceberg para a sua profundidade, né? É isso que pode explicar os distúrbios, né? E isso também que explica as possibilidades de desenvolvimento, de mudança. Então a contradição tem esse duplo papel, ao mesmo tempo que ele explica a ocorrência de distúrbios, de acidentes, de problemas ambientais, de insatisfação, de problemas de saúde mental, né, seja de qualidade, de produtividade, mas eles também explicam as tentativas, né, o modo de transformação desse próprio sistema. Elas são invisíveis e são consumidas historicamente. Então, que ações foram tomadas no passado que provocaram a ocorrência, a emergência dessas contradições? Se eu não entendo essa história,
eu não consigo entender hoje, não consigo pensar amanhã. Um outro aspecto importante é a multivocalidade. Também vários exemplos foram falados aqui. Sem a participação do trabalhador, não existe saúde do trabalhador. Sem a participação de outros atores intermediários, também da gestão, da área técnica, da engenharia, do setor de compras, então essa multivocalidade está presente no sistema de atividade, porque existe uma divisão de tarefas historicamente construída. E cada um que está cada posição nessa divisão do trabalho tem uma representação, tem uma forma de ver o mundo a partir da sua própria vivência, que precisa ser considerada. Então essa multivocalidade, ela tem que ser convocada, tem que ter espaço para essas múltiplas vozes, para que se construa uma construção unificada, uma visão pelo menos mais próxima sobre o problema, e como enfrentar esse problema, e como avançar na construção desse problema. Então o Engels e a equipe lá do CREDO, da Universidade de Helsinki, inclusive com participação do FIO lá, que é parecido com a Fundacet, eles desenvolveram esse conceito importante chamado de aprendizagem expansiva, que tem muito a ver com o que eu falei de Paulo Freire, que vem de Vygotsky, a estratégia de dupla estimulação, que você, a gente só vai aprender com a ajuda do outro. Então Vygotsky tem essa coisa da mediação do outro, principalmente para a criança poder desenvolver o seu potencial. A estratégia de dupla estimulação é muito parecida com Paulo Freire, porque você parte da sua realidade e se afasta dela. Então o mediador propicia essa condição de apresentar dados da sua realidade. Para isso tem que ter um trabalho etnográfico pesado, para coletar o que é a vivência daquele setor, para ajudá-los a refletir sobre aquela sua prática. Então é um processo de afastamento, que eles vão usar um termo chamado dado espelho, onde a organização e aquela situação do trabalho é exposta para que as pessoas debatam, se afastem do trabalho para se enxergar no trabalho de forma crítica. E aí os pesquisadores mediadores vão apresentar, ofertar alguns dispositivos conceituais, por exemplo, esse triângulo. É um conceito no início abstrato, mas quando as pessoas começam a raciocinar sobre a sua prática com base naquele triângulo, ele começa a ver, sair de uma visão culpabilizadora. Não, aqui a gente tem muito acidente porque as pessoas não prestam atenção, vamos treiná-los, vamos incidir sobre o indivíduo para que ele preste atenção e não tenha mais acidente. Quando você começa a discutir de forma sistêmica, as pessoas começam a perceber que não é só o sujeito. Tem os instrumentos, tem regras, tem metas, tem uma série, tem um objeto que pressiona o cliente, tem um conjunto de interações que podem expandir então a sua forma de enxergar o problema. Ou seja, são estratégias que possibilitam nesse processo de análise coletiva, não é a análise do especialista, ele é um mediador que propicia o processo, facilita o processo de aprendizado, mas ele oferece dispositivos, tanto dados espelho para a pessoa. Bom, isso aqui tem a ver com vocês? Eles vão discutir, não é discutir com o mediador. Eles têm que chegar num ponto de reconhecimento do problema, de entender as causas sistêmicas do problema, históricas do problema. Então, uma das tarefas que a gente faz é construir a linha do tempo. O que o pesquisador faz? Ele põe um risco no chão e fala: falem sobre a história de vocês. Quando mudou isso? Quando mudou o chefe? A memória? Falem. E a gente vai identificar nessa história eventos críticos que introduziram contradições no sistema. Eles, a partir desse ponto, estão aptos a pensar o futuro. O que nós precisamos fazer para interagir, para mudar essas contradições? Que mudanças são necessárias serem feitas no sistema para se pensar o futuro? Ou seja, passa a visualizar novas formas expansivas desse objeto, dessa forma de trabalho, da forma de interação
né, mudar a divisão de trabalho, mudar coisas em função de um outro objeto, né, que é o centro desse sistema de atividade. Então, o Hamilton chama que esse processo de análise ele é parteiro de dois fenômenos. Primeiro, a compreensão sistêmica coletiva e o engajamento. Quando as pessoas fazem isso, elas se engajam, elas se sentem parte dessa construção. Então a gente constrói uma análise sistêmica, uma visão sistêmica sobre o problema, e a gente constrói um protagonismo, porque as pessoas são donas dessa análise e são donas do que eles chamam de célula germinal. Existe a possibilidade de crescer uma nova forma expansiva da atividade, que é nova e que vai, de certa forma, também conflitar com o velho. Mas as pessoas são donas desse novo. Né? Então é uma planta que tem dono. Não é do pesquisador, não é do gestor, é daquele coletivo que participou do processo. Então o ciclo de aprendizagem expansiva a gente começa com uma negociação, que é um desafio enorme, principalmente nesse nosso contexto brasileiro. Um estudo etnográfico para coletar dados sobre aquela situação e a gente organiza a partir daí um conjunto de sessões sequenciais semanais de 2 horas cada que percorre esse ciclo. Então, o primeiro seria o questionamento: temos um problema, que natureza de problema é essa? Passa por essa fase de análise histórica e atual. Então, não existe uma transformação expansiva sem essa análise histórica. Aliás, o Vygotsky vai dizer, no texto recente que ele estava estudando, que não existe dialética sem história. Então, 5 minutos, já estou encerrando. Então, faz essa parte de análise, ou seja, a busca e a fundo aqui a ponta do iceberg, aqui a gente vai aprofundando essa análise, tanto do ponto de vista histórico como empírico atual. Aqui a gente chega, então, na compreensão das contradições que explicam esses problemas, e aqui a gente tem condição de começar, então, a visualizar e modelar transformações sistêmicas, criando um novo modelo. Esse novo modelo é examinado, ele é implementado, e tem um processo de reflexão sobre se funcionou, se não funcionou, ajustes. Então, são um conjunto de 10 a 14 sessões do laboratório de mudança. O recorde que foi lá em Piracicaba, 53 sessões de laboratório de mudança. 38 sessões, encontros, brincadeira que eu faço com a Mara, né? Mas para chegar então nessa ideia de implementar uma nova prática, testar, consolidar essa nova prática. Então, acho que com esse aqui eu vou finalizar. É um processo mediado pelo intervencionista que facilita o processo por meio da dupla estimulação, que é essa estratégia que vem lá do Vygotsky. O intervencionista recolhe do real dados espelhos, já comentei, para propiciar o envolvimento emocional, que é fundamental no primeiro momento, o debate, e em seguida oferece artefatos conceituais para que o participante domine a situação. Então existe um processo de internalização do conceito. Então o que o pessoal da Finlândia chama, eles chamam de instrumentalidade, é quando o instrumento entra para dentro do sujeito. No uso, não é na transmissão de cadeira, que o Paulo Freire quebrou, foi justamente isso. É no uso que as pessoas aprendem, é com a prática. Então esse é um processo de dupla estimulação, é o fermento para a criação do protagonismo e para inovações sistêmicas que equacionam as contradições que estão por trás dos problemas do sistema. Aqui eu vou pular um pouco, essa questão da negociação, alguns desafios. Eu só queria comentar os desafios do contexto brasileiro. A Finlândia não vem junto com o método, igual eu não vejo junto com o método da França. Então, esse é um desafio.
a equipe precisou aprender e testar o método no contexto social, sociocultural brasileiro. Então, uma dificuldade grande foi essa apreensão da metodologia e da teoria, que é bastante densa, né? É desconhecida, é uma metodologia desconhecida na comunidade, difere muito de outras abordagens usuais nas empresas, como consultorias, querem respostas rápidas, né? A própria vigilância. A abordagem teórica é densa e pesada, então a gente tem curso de formação na faculdade, curso de verão. Eu convido quem tiver interesse agora em fevereiro, entrar no site, a inscrição até dia 7 de dezembro. Tem um curso de verão que a gente vai apresentar em 40 horas essa metodologia, e disciplinas na Faculdade de Saúde Pública, que foi um espaço muito interessante de aprender, né, tanto com a cooperação de fora, como com a nossa própria prática. O método precisa ser aplicado por uma dupla, né, então não é uma coisa, eu ouvi falar lá no laboratório de mudança legal, vou aplicar. Né? Então, pelo menos um deles deve ter experiência e formação anterior. Então, são desafios interessantes. E aqui vou terminar com uma coisa do Paulo Freire de Vygotsky, que essa Alves fez uma tese muito interessante, aproximando Vygotsky do Paulo Freire. Então ela fala tem uma frase interessante: elaborar conhecimento implica realizar o caminho de partindo da prática, deslocar-se dela para admirá-la, vê-la de outros ângulos e ver-se refletido nela, mediado pelo diálogo com o outro, pelo conteúdo historicamente produzido como saber acumulado disponível na cultura. Implica, diria Vygotsky, um movimento de descontextualização, que é esse de sair do contexto e vendo-se nele. Não é o conhecimento desvinculado da prática que liberta, que gera conscientização, Paulo Freire falando. É o ato cognoscitivo, né, que é capaz de gerar conhecimento, reflexivo, intencional, que apropria a realidade, ou seja, torna para si a prática social e submete à análise crítica. Então, uma tese muito interessante da Alves, que faz uma discussão entre Paulo Freire e Vygotsky. Então, eu queria só comentar, finalizar que o tempo da barbárie está se aproximando. Não é o fim do mundo, mas uma das pessoas que eles querem riscar da história é Paulo Freire. Muito obrigado.